First, Jesus defeated the devil, and divine healing is given to us through His redemptive work. E tudo isso é só porque Jesus Cristo ele foi, ressuscitou, derrotou o diabo e ele fez com que a cura de Deus estivesse disponível para nós. And number two, the Holy Spirit who gives life lives in all of us. E número 2, isso também é para nós porque o Espírito Santo, aquele que dá vida, ele vive hoje dentro de nós. In Romans chapter 8 verse 11 says, E agora Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: God who raised Jesus Christ from the dead Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, will give life to you. ele vai dar vida, vai te vivificar. Give life to your body, Ele vai dar vida ao seu corpo. but will give life to you through His Spirit Ele vai dar vida a você Who através do Espírito Santo who lives in you. que vive em você. Hallelujah. Aleluia. The Holy Spirit is in you is the life-giving Spirit. O Espírito Santo que vive hoje dentro de você é o Espírito que dá a vida. And it is the Spirit who gives healing. E é o Espírito que dá a cura. It is the Spirit who gives E é o prosperity. Espírito que dá a It prosperidade. is the Spirit who gives the wisdom of Christ. É o Espírito que dá a sabedoria de Cristo. It is the Spirit who gives the mind of Christ. Jesus is the same as He was in the yesterday. Jesus é o mesmo que ele era ontem. Other founder of the religion all died, E todos os fundadores das outras religiões morreram. and they were not resurrected. Eles não foram eles não ressuscitaram. They are historic figures, Eles são agora só figuras but históricas. they are dead. Eles estão mortos. But Jesus came back to life, Mas Jesus voltou à vida. and He didn't die again, E ele não morreu de and novo. He is alive. E ele está vivo. That's why He is the same yesterday, today, and forever. E é por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And when Jesus walked the earth, He always healed all kind of sickness and disease. E quando Jesus estava andando pela terra, ele sempre curou todo tipo de doenças e enfermidades. Because sickness is not from God. Porque as doenças não vêm de Deus. Disease is not from God. As doenças e as enfermidades não vêm de Deus. Fear, anxiety, and depression is not from God. O medo, a ansiedade e a depressão não vêm de Deus. And so, because Jesus is the same today, we can see the same miracles, same healings today. E porque Jesus é o mesmo hoje, nós podemos ver as mesmas curas, os mesmos milagres hoje. And healing is the powerful expression of God's love for the people. E a cura é uma expressão poderosa do amor de Deus pelas pessoas. Today I want to minister for the sick. E hoje eu quero ministrar aos doentes. So if you are having any sickness or any disease or any infirmity, Se você tiver qualquer doença, qualquer enfermidade, I want you to take divine healing from the Lord. eu quero que você receba hoje cura a partir do Senhor. He is among us. He is walking with us. Ele está andando conosco. And not only that, I want all of you to go out and heal the sick and preach the gospel. E da mesma forma eu quero que todos vocês possam ir lá fora, curar os doentes e pregar o Evangelho. Because this is the mission of every believer. Porque isso é a missão de todo crente. I want to show you the video that took place for the last 2 weeks. Eu quero te mostrar um pequeno vídeo de resumo com relação a tudo que aconteceu nas 2 últimas semanas. Our team have ministered for 8 churches for the last 2 weeks. A nossa equipe esteve ministrando em torno de 8 igrejas nas 2 últimas semanas. And we have experienced many healing miracles, signs and wonders. E nós vimos muitos sinais, maravilhas e muitos milagres de cura. And this video is just among part of some healings. E esse vídeo é só uma parte de todas essas curas. So would you play the video? Nós vamos reproduzir agora. Jesus is still the same, Jesus ainda é o mesmo. and He is still moving and He is working. E Ele ainda está movendo e operando. And Jesus defeated the devil, E Jesus já derrotou o diabo. and He came back to life. E Ele voltou à vida. And when He came back to life, He won the victory for us. E quando Ele voltou à vida, Ele ganhou a vitória para And nós. victory includes divine healing. E a vitória que Ele conquistou inclui a cura divina. Victory includes salvation. A vitória inclui salvação. And victory includes the gift of the Holy Spirit. A vitória inclui o dom do Espírito Santo. And I believe the same miracle will take place today. E eu acredito que o mesmo milagre vai acontecer hoje. So if you have any sickness or infirmity, don't take the sickness with you to home. Então, se você tiver qualquer doença ou enfermidade, não leve essa doença com você para casa. I want all of you to be healed and be full of life and full of the Holy Spirit Eu today. quero que todos vocês sejam curados, cheios de vida e cheios do Espírito Santo hoje. Jesus came with the purpose. Jesus veio com um propósito. And John 10:10, Jesus said, "Thief only comes to steal, kill and destroy." E em João 10:10, Jesus disse que Satanás veio somente para roubar, matar e destruir.
It is the O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. It is the mission statement of the devil. E essa missão é a missão do diabo. Steal God's life. Roubar a vida de Deus. Steal God's blessing. Roubar a bênção de Deus. Steal God's health. Roubar a saúde de Deus. Kill and destroy. Matar e destruir. But Jesus said, I came so that you might have life and have it more abundantly. E Jesus disse, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. And when Jesus mentioned life, this is not the normal, natural human life. E quando Jesus mencionou vida, ele não falou só dessa vida normal e natural humana. It is the jewel life, God kind of life. É o tipo de vida de Deus. And Jesus said, have it more abundantly. E Jesus disse, ter essa vida em abundância. Amplified Classic Version says, to the full. Amplified Classic Version says, to the full, eat until it overflows. E a Bíblia na versão amplificada diz que vida em abundância significa ter de uma forma tão cheia até que isso esteja derramando. So if you are a believer, Então, se você é um crente, then you have the life of God. você tem a vida de Deus. Every believer receives the life of God as soon as they believe in Jesus Christ and born again. Cada crente, ele recebe a vida de Deus assim que ele começa a crer em Jesus e se torna nascido de novo. But not every believer live the fullness of life to the full till it overflows. Mas nem todo crente vive a plenitude dessa vida até que ela esteja derramando. And it's very important to know and practice to release life from the inside to the outside. E é muito importante aprender e exercitar para que você consiga liberar essa vida do seu interior para o lado de fora. When the life of God is released from the inside to the outside, Quando a vida de Deus é liberada do lado de dentro para o seu lado de fora, we can see divine health in nós our body. podemos ver então a cura divina, a saúde divina no nosso corpo. We can also see divine healing to others. Então nós podemos ver a cura do Senhor para os outros. And we can also see divine blessing from the Lord to the circumstances. Então nós podemos ver a bênção divina do Senhor em todas as circunstâncias. And I want to talk about the main verse, Romans chapter 8, verse 11 today. E eu quero falar agora de Romanos 8, verse 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romans chapter 8, verse 11. Can you read? Nós vamos ler aqui? Aham. Yeah. Yeah, you can read. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amen. Amém. It says, if the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead lives in you. Aqui está dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vive em você, It is the same spirit who raised Christ from the dead. It's the Holy Spirit. esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, é aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. It doesn't say, if the spirit of him who raised Christ from the dead comes upon to you at some point. Não diz aqui se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vier sobre você em algum determinado momento. But it says, if the spirit of him who raised Christ from the dead lives in you. Mas aqui diz, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vive em você. Then he that raised Christ from the dead is talking about God the Father. Então aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está falando de Deus, o Pai. Will also vitalize your mortal body. Ele também vivificará o seu corpo mortal. Or in other words, give life to your mortal body. Em outras palavras, significa que ele vai dar vida para o seu corpo mortal. Through the Spirit who lives in you. Através desse Espírito que vive em você. And this is the secret. E esse é o segredo. The Holy Spirit who is in us as a believer O Espírito Santo, aquele que está em nós como crentes, is the one to release life. é aquele que libera vida. And it gives life to our mortal body. E ele é que dá vida para os nossos corpos mortais. And the result of this is the divine healing. Divine healing. E o resultado disso é a cura divina. That's why it is so important to pray in the Spirit. É por isso que é tão importante orar no Espírito. I love the church here that everyone knows pray in the Spirit. E eu amo essa igreja aqui porque todos aqui conhecem sobre a oração no Espírito, oração em línguas. Pastor Celio is known for praying in the Spirit. O pastor Célio é conhecido em todo o mundo pela oração em línguas. And praying in the Spirit is the powerful way to release life. E a oração no Espírito é a forma pela qual o Espírito libera vida. And it is the rivers of life. E ela libera rios de vida. Jesus said, the water that I give to you, E Jesus disse, a água que eu dou a você,
then it will become in you a fountain of water springing up into everlasting life. ela vai se tornar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. When Jesus mentioned the water, E quando Jesus mencionou essa água, he's not talking about this physical water. ele não está falando dessa água física. He's talking about the spiritual water. Ele está falando da água espiritual. And whoever drinks of the water that I shall give him E quem beber da água que eu vou te dar, will never thirst. nunca mais terá sede. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water. Mas a água que eu te darei vai se tornar dentro dele um rio de água viva, uma fonte de água viva. We can see the transformation. Nós podemos ver a transformação. The water we drink from Jesus Christ, A água que nós bebemos de Jesus then Cristo, it will become in me a fountain of water. ela se torna dentro de mim uma fonte de água. And from a fountain of water springing up into everlasting E life. essa fonte de água ela começa a jorrar para a vida eterna. And this everlasting life is the life of God. E essa vida eterna é a vida de Deus. And think about the life of God. Então pense por um momento sobre a vida de Deus. Jesus said, as the Father has life in himself, Jesus disse, assim como o Pai tem vida nele mesmo, he gave the Son the same life. ele deu ao Filho a mesma vida. It is the life of God. E é a vida de Deus. It is the life of God. É a vida de Deus. And this life of God destroys sickness and disease. E essa vida de Deus destrói as doenças e as enfermidades. This life of God destroys the works of the devil. Essa vida de Deus destrói as obras do mal e do And diabo. if we are believers, E se nós, como crentes, we receive this life. nós recebemos essa vida, And now we can release this life. e agora podemos liberar essa And he vida, said, the water that I shall give you will become in you a fountain of water springing up into this divine life. e ele disse que a água que ele nos dá faz fluir de dentro de nós essa fonte de água viva, que faz fluir a vida de Deus dentro de nós. That's John chapter 4 we can read. Isso é João capítulo 4. But also same book of John, Jesus said in other chapter, Mas também em outro capítulo do livro de João, Jesus disse: whoever thirsts, come and drink. quem tem sede, venha e beba. Whoever believes in me, Quem crer em mim, out of belly shall flow the rivers of living water. do seu interior fluirão rios de água viva. So we can now connect Então agora nós In podemos previous verse and this conectar verse. o versículo anterior com esse versículo. that this fountain of water can bring rivers of living water. Essa fonte de água viva de dentro de você traz rios de água viva. And Apostle John interpreted this, that it is talking about the Holy Spirit that we will E receive. o apóstolo João interpretou esses capítulos como o Espírito Santo que nós receberíamos. So in order to experience the fullness of life, we need the Holy E Spirit. para experimentar a plenitude da vida, nós precisamos do Espírito Santo. And through the Holy Spirit, we can practice releasing life. E através do Espírito Santo, nós podemos exercitar agora essa liberação de vida. That's why the law of the Spirit of life has made me free from the law of sin and death. É por isso que a lei do Espírito de vida me fez livre da lei do pecado e da morte. Spirit and life. Espírito e vida. And we must connect always together. E nós precisamos conectar isso junto. It is the Spirit who gives life. É o Espírito que dá vida. And Jesus, after he received the Holy Spirit, E Jesus, Jesus, after he received the Holy Jesus, Spirit, depois que ele recebeu o Espírito Santo, we can start to see the healings and miracles and devils are cast out through Jesus Christ. nós podemos começar a observar que Jesus começou a curar os doentes, os enfermos, começou a libertar as pessoas que estavam possessas pelo diabo. Because the rivers of living water came out from Jesus Christ to heal all kinds of sickness and disease. Porque os rios de água viva estavam fluindo a partir de Jesus para curar todos os doentes e os enfermos. I will never forget about the testimony that I experienced a few days ago. E eu nunca vou me esquecer de um testemunho que eu vivenciei esses dias atrás. It was in the video, the second woman who she was because of stroke, she was paralyzed in the left side. Foi uma irmã que estava aqui no vídeo, provavelmente a segunda pessoa, por causa de um derrame, ela estava com o lado esquerdo paralisado. So during ministering time, I came to her. Então, durante o momento em que eu estava ministrando, eu cheguei até ela. She was not able to move her hands, Ela não conseguia mover as suas mãos her left hand, and then A mão her face esquerda. was dark. e o Sad. rosto dela estava um pouco triste e escuro. And she had suffered stroke for 2 years. E ela sofreu esse derrame há aproximadamente 2 anos. And then when I looked at her, E aí eu olhei para ela.
I start to feel the rivers of living water flowing from my heart. Então eu comecei a sentir esses rios de água viva fluindo do meu coração. It is the flow of love. E é um fluir de amor. I felt like water is coming up from inside of me. E eu senti como se a água estivesse fluindo de dentro de mim. I usually pray for the sick by casting out demons and then command healing. I usually cast out the evil spirit or spirit of infirmity and command healing. E geralmente eu oro pelos enfermos, eu expulso aquele espírito de enfermidade e eu declaro cura sobre eles. But in case of her, I looked at her eyes. Mas no caso dela, eu só olhei nos olhos In dela. that moment, I realized that I'm synchronized with Jesus E Christ. naquele momento eu percebi que eu estava sincronizado com Jesus And Cristo. I knew that Jesus in me is speaking through my mouth and through my eyes. E eu sabia que Jesus, através de mim, ele estava ali naquele lugar falando através da minha boca, falando através dos meus olhos. I looked at her eyes and I was moved with compassion. E eu olhei nos olhos dela e eu comecei a me mover em compaixão. And I spoke to her sister. E eu disse a ela, irmã, You are not designed for this. você não foi designada para God estar has assim. never invented stroke. Deus não queria que você sofresse esse derrame. And this is from the works of the devil. Isso é uma obra do diabo. But today God sent me. Mas hoje Deus me enviou aqui. And God wants to speak to you through me. E Deus quer falar com você através de And mim. my daughter, I want to free you. Eu quero te libertar. I'm here to heal you. Eu estou aqui para te curar. I'm here to make you free. Eu estou aqui para te fazer livre. And then I love you. E eu te amo. And my love can heal all your disease. E o meu amor pode curar toda essa enfermidade. And while I was sharing the heart of God, Enquanto eu compartilhava com ela o she coração de Deus, she started to weep. ela começou a chorar muito. She started to cry. Ela começou a chorar muito. And I asked her, sister, did you receive the Holy Spirit? E eu perguntei, irmã, você recebeu agora o And Espírito she said Santo? no, and she wanted to receive. Ela disse que não tinha recebido ainda e que queria recebê-lo. So I spoke to her sister, you can receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit in you will make life to your paralyzed body and you will become alive. E eu disse para ela, minha irmã, você pode receber o Espírito Santo agora. E o Espírito Santo em você vai trazer vida. E ele vai trazer vida para o seu corpo paralisado. And she kept crying. E ela continuava chorando. And I laid my hands on her. E aí eu impus as mãos sobre ela. And she fell under the power of the Holy E ela Spirit. caiu no chão naquele momento sob o poder do Espírito I Santo. expected that she would start to speak in tongues, E eu até esperava ali que ela começasse a falar em línguas naquele momento. but she kept crying. Mas ela só continuava But chorando. crying from deep down in her heart. Mas um choro a partir de um remorso, de uma dor profunda do coração dela. I saw that the Holy Spirit was working to her. E eu vi que o Espírito Santo estava trabalhando nela naquele momento. So I ministered to the other people, Então eu fui, ministrei para as outras pessoas. and a little later she woke up. E aí, a hora que eu percebi, ela tinha se levantado. And then she started to move her hands. E aí ela começou a mover a sua And mão. she started to move her E aí ela- leg. E ela começou a mover a perna dela. She was not able to do that before. E ela não era capaz de fazer isso antes. And all her pain was left. E do nada, toda a dor dela tinha ido embora. And she started to walk. E ela começou a caminhar. And I was so excited. E eu estava tão animado. We are all excited. Todos estávamos muito Church animados. member excited because Todos. church knows her. Todos os membros da igreja ficaram muito animados, porque todos a conheciam. But she started to say something. Mas ela começou a dizer algo. I saw a man Eu vi um homem wearing white gloves vestindo uma roupa when I branca. closed my eyes. E quando eu fechei os meus olhos, And that white gloves man came to me. White garment. Yeah, white garment man came to me, e aquele homem com aquela roupa branca veio em minha direção. came to inside of me, E ele veio para dentro de mim. and I know E eu this person sei is Jesus que Christ. essa pessoa é Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Jesus healed her. Jesus a curou. Jesus is still alive. Jesus ainda está vivo. Holy Spirit is witnessing Jesus Christ. O Espírito Santo está testemunhando sobre Jesus Cristo. When we release life, Quando nós liberamos vida, the Holy Spirit is the one to give life. o Espírito Santo é aquele que vem e dele dá vida. And Holy Spirit is witnessing and confirming the word. E o Espírito Santo ele está aqui testemunhando, testificando da palavra. And it is the proof of miracle. It is the proof of God's love. E ele é a prova do amor de Deus. I will also never forget about the last church's event. Eu também nunca vou me esquecer do último evento, na última igreja.
Before we started to do the ministry, Antes de a gente começar a orar, a ministrar pelas pessoas, the hosting pastor was young, aquele pastor que estava nos recebendo ali, ele era bem jovem, but he shared his disease. mas ele compartilhou sobre a doença dele. He said his right eye was completely blind. Ele disse que o olho direito dele era completamente cego. He worked in the military, Ele tinha servido no but exército. while he was firing the gun, Enquanto ele estava disparando uma arma, the bullet fragment came to his eye, um fragmento de uma bala veio e atingiu o seu olho direito. and his optic nerve are destroyed and then completely blind. E o nervo óptico do olho dele foi destruído e ele estava completamente cego. So he was not able to see at all on the right side. Então, of do his lado eye. direito, ele não era capaz de ver nada. And during the worship service, E durante aquele culto de adoração, I shared the message eu compartilhei a mensagem. similar like this. Uma mensagem mais ou menos nesse sentido aqui. Jesus is alive, Falei que Jesus estava vivo. and I pray for the sick Orei. through open prayer. Orei pelos doentes, assim, por toda a igreja. And then few people came and shared the testimony. Algumas pessoas vieram à frente, compartilharam seus testemunhos. Suddenly, this pastor came out. E do nada o pastor saiu da cadeira dele e veio na minha direção. I thought, did I already use my time, E eu fiquei assustado. Eu falei assim, será que eu já usei todo o meu tempo? Ele vai acabar o or culto? did I do something wrong? Será que eu falei algo errado? Eu He's fiz algo coming to errado? finish the service. Eu falei, pronto, ele está vindo para acabar o culto agora. But he came and he said, Mas ele veio e ele me disse, during the service, durante aquele culto, while healing prayer, durante a oração de cura, his right eye, ele disse que o olho direito dele, 3 lights strongly shine. ele viu piscando 3 luzes muito fortes. And after that, he started to see the object. E depois disso, ele começou a ver toda a igreja. So he was shocked. Então ele estava em choque. And then it is going gradually better, E ele disse que começou a ver objetos e isso foi gradativamente ficando melhor. to the point he could see a little. A- He could see a little, not perfectly healed, but Uh-huh. he could see like figure, a Uh-huh. little color. E foi gradativamente melhorando até um ponto em que ele podia ver a forma dos objetos, podia ver os vultos, as sombras. And he was so surprised, and he E was ele so estava muito surpreso. immersed by God's love. Ele estava ali imerso no He amor de kneeled Deus. down. E ele se ajoelhou He ali. started to cry. Ele começou a chorar. And every church member started to cry and pray for him. Todos os membros da igreja começaram a chorar e a orar por ele também. Because congregation knows their pastor's condition. Porque toda a congregação sabia da condição do pastor deles. And I felt that moment a strong love of God hit that place. E eu sentia que naquele momento um amor de Deus caiu de uma forma muito forte sobre toda a igreja. And he wept and he E cried ele and he chorou glorified muito. God. E ele glorificou a Deus. And then that moment, many people got healed. E naquele momento muitas pessoas foram curadas. And then I invite people to receive Jesus Christ that moment. E aí naquele mesmo momento eu convidei as pessoas para vir à frente para receber Jesus. It is the same Jesus who healed this pastor. E eu disse, o mesmo Jesus que curou esse pastor, Wants to heal your soul. ele quer curar a sua Wants to alma. heal your body. Ele quer curar o seu But above corpo. all, wants to save Mas you from hell. acima de tudo, ele quer te salvar do inferno. And under undeniable miracle, people came to E receive com aquele salvation. milagre inegável, as pessoas vieram à frente para Many receber people came salvação. and gave their life to Jesus Muitos Christ. vieram e deram a vida deles a Jesus. But next day he shared the testimony. E aí no próximo dia ele compartilhou o testemunho dele. Not only this healing of my eye, Não só da cura do olho, but he had scar because of this pain. So A scar the in his soul? scar in his soul. mas ele tinha como uma ferida na alma dele por causa dessa cegueira no olho direito. But through this physical healing, his soul being hurted and scarred, completely healed also. Mas através dessa cura no olho dele, dessa cura física, também a alma dele foi completamente curada e restaurada. He was overwhelmed by the love of Jesus E ele Christ. estava ali extremamente passado com todo esse amor de Jesus Cristo sobre ele. He was not able to sleep at night. Ele não foi capaz nem mesmo de dormir naquela He noite. started to check his eye and Ele then começou a look at the checar object. o olho dele, olhar para os objetos. Hallelujah. Aleluia. Jesus is the same. E Jesus é o mesmo. And healing is the powerful proof to bring Jesus to the people. E a cura é uma prova poderosa para que a gente possa trazer Jesus para as pessoas. I want to share the wonderful testimony. E eu quero compartilhar com você um outro testemunho. In other city, one team member E em outra igreja, em outra cidade, um membro da equipe lá, worked in the hospital. que trabalha em um hospital, It is the small hospital, and she's the psychologist. But there are many neurologists and many other doctors work in the hospital. Yeah, she's a ela é uma psychologist. psicóloga e lá naquele hospital tem vários médicos, neurologistas e vários outros. But except for her, everyone
doesn't believe in Jesus Christ. E ela era a única que cria em Jesus Cristo. And many other employee and doctor, they believe wrong cult, like certain cult and certain religion. E vários médicos e outros empregados do hospital, eles acreditam em várias seitas, em outros tipos de religião. She wanted to preach the gospel and she wanted to preach Jesus. E ela queria vir e pregar o evangelho para eles, pregar Jesus para eles. But they are doctors Mas eles são médicos. and they are resistant to her. E eles são muito resistentes a ela. But in that city, Mas naquela cidade, Korean drama is very popular. os doramas são muito populares. They are very crazy about K-pop and K-drama. Todos lá são muito fãs do K-pop e dos doramas. So she used this benefit. Então ela usou isso para benefício do evangelho. Some Koreano came to the city, so do you Ela want falou, to receive não, prayer? um coreano está vindo para a cidade para ministrar. Você gostaria de receber oração? So they accepted. Então eles aceitaram. Yes, we want to meet them. Claro, nós queremos conhecer esse coreano. So we went to the building. Então nós fomos para aquele prédio. She said only 15 minutes is given to us E ela falou assim, só 15 minutos vai ser dado para nós aqui. because they are working with patients. Porque eles estão trabalhando com pacientes aqui. One doctor came E aí um médico veio. and we welcomed her. We welcomed her and we greeted her. E aí nós fomos e nos encontramos, saudamos uns aos outros. And I don't know why, but her heart was open. E eu não sei porquê, mas o coração dessa médica estava aberto. Maybe because we were Korean. Talvez porque nós somos coreanos. So we asked if you need any prayer for healing. Do you have any pain on your body? Então nós perguntamos, você tem alguma dor no seu corpo? Você precisa receber oração por algum tipo de cura? Then she said, I have a headache. E ela disse, eu tenho uma dor de And also I cabeça have pain on my thigh. e tenho uma dor nas minhas panturrilhas. So we asked, how can you measure the pain level from 0 to 10? E eu perguntei para ela assim, como você conseguiria medir agora o nível de dor de 0 a 10? Then she said 8 E ela disse, a cabeça está no nível and 8 6. e as pernas no nível 6. So our team member prayed for her. Então um membro da nossa equipe orou por And we ela, prayed together. nós oramos todos And juntos. instantly pain left and she got healed. Instantaneamente a dor a deixou e ela foi livre, curada. Jesus witnessed. E Jesus foi So testemunhado. her face was shining Então o rosto dela estava tipo brilhando, Smiling. sorrindo muito. and she was surprised E ela estava muito because surpresa, healing took place. porque a cura aconteceu na vida dela. And instantly Seung-gi preached the gospel E instantaneamente nosso irmão Seung, ele pregou o evangelho para ela and she received Jesus Christ e as Lord ela and Savior. recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hallelujah, praise the Lord. Aleluia, glória a Deus. So she went to her office Então ela voltou para o escritório dela and she was excited. e ela estava muito animada. So she spoke to her secretary. Então ela falou com a secretária dela Hey, I went to the guys and then I got healing. And e ela falou assim, eu fui para aqueles caras coreanos lá, eles oraram por mim, eu recebi a cura. so now her secretary came to us. E aí agora a secretária dela estava vindo até nós. When she came to us, E quando ela veio até nós, her face was a little dark, o rosto dela estava tipo assim muito escuro, uma cara fechada. but also we welcomed her Então nós começamos a conversar com ela, and asked her any pain or sickness in her perguntamos, body. tem alguma dor, alguma doença no seu corpo? Then she said, last year, I think 7 months ago, her left foot was fractured, so that she felt 7 level of pain since then for the 7 E aí months. ela disse assim, ó, mais ou menos uns 7 meses atrás, o ano passado, eu fraturei um osso do meu pé e desde então eu tenho sentido fortes dores. So she had been suffering 7 level of pain all the time since fracture event. E desde que ela quebrou aquele osso do pé, ela veio sentindo fortes dores, dores severas. So our team member prayed for Então, her, um membro da nossa equipe foi e orou por ela. and that sickness left, pain left instantly. E a dor e aquela doença saiu imediatamente. She was surprised. E ela ficou muito surpresa. Her face was shocked. O rosto dela estava chocado. And what did you do? E ela perguntou, o que você fez? And again, we shared the Jesus Christ. Novamente nós And fomos we e know- compartilhamos Jesus Cristo com ela. And we know time limit, E nós sabemos que a gente tinha uma limitação de so tempo. we don't have time to interpret. Então a gente Interpret our Korean Korean language to Portuguese. não estava tendo tempo nem para traduzir o que a gente estava falando para elas de coreano para português mais. So Seung-gi could speak Portuguese, so he preached the gospel. E aí o nosso irmão Seung, ele fala português também, então ele pôde ir sozinho e pregar o evangelho para ela. And she received Jesus Christ. E ela recebeu Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Now after she went, E agora, depois que ela saiu, already 15 minutes left. nós pensamos assim, todos os 15 minutos já foram embora. Almost 30 minutes left. Na verdade, 30 minutos já se passaram. But they didn't kick us out. Mas eles ainda não nos chutaram daqui. Now, neurologist came, E agora o neurologista estava vindo. and she's the owner of the hospital.
She is the owner of the E hospital. essa neurologista era a dona do hospital. So she's the chief doctor. Então, She is the chief doctor. e ela era a médica-chefe daquele hospital. So now also we ask, I just encouraged her, thank you for your service, for taking Então care of nós the começamos a patient. conversar com ela, encorajando ela, agradecendo ela pelo cuidado dela com os pacientes. We esteemed her and we showed respect Mostramos o nosso respeito por ela, a nossa gratidão por ela. and asked if she needs any prayer for healing. E aí perguntamos: você precisa de alguma oração? Você precisa de alguma cura? Then she said, usually she felt pain on her right shoulder E ela disse assim: geralmente eu sinto uma dor aqui no ombro and direito also back. e também nas But costas. she said, right now I'm fine. I don't Mas feel ela any disse pain. assim: agora eu não estou sentindo nenhuma dor. So I was thinking about from the inside. E eu estava pensando lá dentro: We need some proof, eu preciso de uma prova, like the previous case. como o caso anterior. So I wished she could be sick, E eu falei assim: eu gostaria até que ela tivesse aqui doente para ela poder ser curada agora. but she was fine. Mas ela estava bem. But I asked the Holy Spirit, Mas aí eu pedi o Espírito Santo. Holy Spirit, you know the Eu situation. falei: Espírito Santo, o Senhor conhece a situação. Let her feel something. Deixe que ela sinta So algo. we gently asked if she wants to receive prayer. Então, gentilmente eu perguntei: você gostaria de receber And oração? she said, it's okay to pray. Ela disse: sim, eu gostaria. So we pray for her. Então nós fomos, oramos por ela. And I lay my hands on her shoulder E aí eu coloquei minha mão no ombro dela and we prayed. e nós oramos. And after that we asked, E depois disso nós perguntamos: what did you feel? o que você sentiu? And she said, some hot energy came out from your E ela hands. falou assim: eu senti uma energia muito quente saindo das suas mãos para o meu ombro. And I felt good energy. E eu senti uma energia muito Because she boa. has certain religion Porque talking ela- about energy. Ela tinha uma certa religião que falava sobre energias. So we said, it's the energy of Jesus E aí Christ. nós dissemos assim: isso This- é a energia de Jesus Cristo. This is the true energy. Isso é a verdadeira energia. And she heard the gospel E ela ouviu o evangelho and she gave life to Christ. e ela deu a vida dela a Cristo. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. So the psychologist who invited us to the hospital E aquela psicóloga que nos convidou para ir no hospital, was sitting down and crying. ela estava lá crying, sentada o crying. tempo todo, assistindo tudo isso e chorando, chorando muito. Because that was her dream to share Porque the era o gospel sonho to the dela coworker. poder compartilhar o evangelho com todos os seus colegas de But trabalho. that event took place that day. E isso aconteceu naquele dia. Hallelujah. Aleluia. Healing is the powerful way to bring people to Christ. A cura é uma forma poderosa para nós trazermos as pessoas para Cristo. And not only that, I love how Pastor Celio used this strategy. E eu amo como o pastor Célio usa essa estratégia. We should go to the people where they are Nós precisamos ir para as pessoas aonde eles estão, and open their heart precisamos abrir o coração to deles, give gospel into their para que heart. nós possamos dar o evangelho para o That's coração why it is deles. called soul winning. É por isso que se chama ganhar Because we almas, need to win their soul. porque nós precisamos ganhar a alma deles. When their soul is open, Quando a alma das pessoas já está then the aberta, seed of the gospel can come into their então a heart semente do evangelho pode vir e cair sobre o coração and they deles. can be born again. Aí eles podem nascer de novo. So people who come to the meeting of Pastor Celius, Então as pessoas que vêm para os cultos onde o pastor Célio their ministra, felt needs are met. as necessidades deles são supridas. They eat beef. They eat beef because Pastor bring cows to give barbecue to the people. Por exemplo, quando a gente faz um evento aqui, onde a gente faz um mega churrasco para alimentar as pessoas, Then they are happy. eles ficam felizes. Then gospel can come in. Aí o evangelho pode vir e entrar And no also, coração they deles. need car and they need Então, quando eles precisam de um carro, other things in their ou quando lives. eles precisam de uma coisa natural na vida deles, when they receive it, quando eles recebem isso freely, de graça, they are happy. então eles ficam Then felizes. their heart are open. Então o coração deles se abre. Then now is the time to put the E gospel into their esse heart. é o momento de nós compartilharmos o evangelho no coração deles. And then remain the Holy Spirit to work. Então, o Espírito Santo continua trabalhando com eles depois Hallelujah. disso. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Though I was not able to bring car or iPhone to give the people, Mesmo que eu não tenha sido capaz de trazer motos ou carros ou iPhones para dar para vocês hoje, but thank God K-drama. mas graças a Deus pelos doramas. Those city many people are crazy about Korea. Those city many people are crazy about Em Korea. todas as cidades tem um monte de gente que é apaixonado pelos doramas. I learned this is from Korea. E eu
I learned here that this is from Korea Só aprendi aqui que isso aqui é da Coreia. because I didn't watch Korean drama. Porque eu não gosto, eu não assisto esses doramas. But when we went to the restaurant, people Mas- came and then, can we take a picture? Quando eu ia num And restaurante, then as they pessoas showed us, to chegavam us. e falavam assim, eu quero tirar uma foto com você. E ficavam fazendo assim para nós. This represents heart. E aí eles falaram que isso aqui representa um coração. So because they are already open, I was Então- very easy to share the gospel. Como eles abriam um coração para nós, então ficava muito fácil de que eu compartilhasse o evangelho com And I eles. don't know how long this window of opportunity will be available. E eu não sei por quanto tempo essa janela de But in oportunidade any vai way- estar aberta. In any way, we should use every Mas, available opportunity De to preach the qualquer gospel. forma, temos que usar qualquer coisa necessária para pregar o evangelho. And the Holy Spirit is the master strategy. E o Espírito Santo é o estrategista mestre. But also there are many ways to meet their needs. Mas também tem várias formas de nós suprirmos as necessidades das pessoas. Divine healing, physical healing is the cura proper física. way to minister to the sick E a cura de Deus, ela é uma forma apropriada para ministrarmos para os doentes, and bring them to Christ. para trazermos eles a Cristo. Hallelujah. Aleluia. And I want to share, it's not because I am special, but every believer. This is the believer's mission to go out and preach the gospel and heal the sick. E eu estou compartilhando isso com vocês, não é porque eu sou especial, mas isso é a missão de todo doente. Todo doente tem que ir e pregar o evangelho e curar os doentes. It's because first Jesus defeated the devil and divine healing is given to us through his redemptive work. E tudo isso é só porque Jesus Cristo ele foi, ressuscitou, derrotou o diabo e ele fez com que a cura de Deus estivesse disponível para nós. And number two, the Holy Spirit who gives life lives in all of us. E número 2, isso também é para nós porque o Espírito Santo, aquele que dá vida, ele vive hoje dentro de nós. If we receive the Holy Se Spirit. nós o recebermos. And now, Romans chapter 8 verse 11 says, E agora Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: God who raised Jesus Christ from the dead Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, will give life to you. ele vai dar vida, vai te vivificar. Give life to your body. Ele vai dar vida ao seu corpo. But the important clue came out later. Mas aí uma revelação importante veio para mim depois. Will give life to you through his spirit Ele vai dar vida a você Who através do Espírito Santo who lives in you. que vive em você. Hallelujah. Aleluia. The Holy Spirit is in you is the life-giving spirit. O Espírito Santo que vive hoje dentro de você é o Espírito que dá a vida. And it is the spirit who gives healing. E é o Espírito que dá a cura. It is the spirit who gives E é o prosperity. Espírito que dá a prosperidade. It is the spirit who gives the wisdom of Christ. É o Espírito que dá a sabedoria de Cristo. It is the spirit who gives the mind of Christ. Ele é o Espírito que dá a mente de That's why Cristo. we are like Jesus on this earth. É por isso que nós podemos ser como Jesus aqui na terra. To do the same work and even greater works. Para fazer as mesmas obras de Jesus e ainda obras maiores. And thank God that this church is trained to pray in the E spirit. nós damos graças a Deus, porque essa igreja ela é treinada para orar no Espírito, para orar em línguas. Pray in the spirit is a proper way to draw life. Porque a oração em línguas ela é uma forma apropriada para trazer vida. And it's time to release life to the others. E é hora agora de liberarmos essa vida para os outros. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. I have been practicing this. E eu tenho praticado isso. So not only praying in the spirit, Não só a oração em línguas, also while we are praying in the spirit, mas we can also receive Rhema word from Mas God. quando nós estamos orando em línguas, nós podemos receber a palavra revelada de Deus. Then when we receive Rhema word from E God, quando nós recebemos a palavra revelada de Deus, it must be spoken out of our ela mouth. tem que ser falada pelas nossas bocas. Jesus said, Jesus disse: the flesh profits nothing. a carne não aproveita nada. The flesh profits nothing. A carne não aproveita In other nada. words, we can't change our weakness or impossible situation through human strength. Em outras palavras, nós não podemos mudar nada das nossas circunstâncias difíceis através da nossa força humana. But he said, it is the Spirit who gives life. Mas ele disse: é o Espírito que dá a vida. And Jesus said, the words that I have spoken to you, E Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vós, they are spirit and they are elas são life. espírito e elas são vida. Amen. Amém? Jesus said, the words that I have spoken to you. Jesus disse: as palavras que eu vos digo. And the Greek word says rhema, not logos. E a palavra em grego utilizada para essa palavra, para esse termo palavra, ela não é só uma simples palavra, ela é uma palavra revelada. So rhema that I have spoken to you, Então, a palavra revelada que eu tenho dito a vocês, they are spirit elas são espírito and they are life. e elas são vida. Hallelujah. Aleluia. So by praying in the spirit, we Então, can receive rhema. Ao orar em línguas, nós podemos receber essa palavra And when revelada. we declare rhema, E quando nós declaramos essa palavra que foi life revelada, is released. a vida é And liberada. also the written word of God is already anointed. The written word of God is already anointed.
anointed word. Yeah, anointed. A palavra de Deus escrita que nós temos aqui, ela é ungida. Because every word of God is written by the inspiration. Porque toda a palavra de Deus, Inspiration of the Holy Spirit. ela foi escrita por inspiração do Espírito So Santo. anointing is already inside of the word of God. Então a unção, ela está dentro da palavra de Deus. So when we pick up the word and speak through our mouth, Então quando a gente pega uma palavra e a gente começa a declarar ela com a nossa boca, life is released. então a vida está sendo liberada. This is how we maintain divine E é health. assim que nós mantemos a cura So divina. for 15 years ago, Então 15 anos I atrás, got to know this message. eu conheci essa I mensagem, started to confess. comecei a confessar, I have the life of God in eu me. comecei a confessar a palavra, I eu have tenho life a vida of de God Deus in em me. mim, eu tenho a Every vida de moment, Deus em mim. I said, Em todos os momentos eu dizia, I have God's nature in eu me. tenho a natureza de I Deus have em mim, life of God in eu me. tenho a I vida have de life Deus of em God in mim, me. And eu I pray in the Spirit. tenho a vida de Deus em mim, e eu ficava orando em línguas. I have life of God in me. Eu tenho a vida de Deus em mim. And when I'm not feeling well, E mesmo quando eu não estava me sentindo bem, I declared, every sickness get out. eu declarava, I have toda the life of doença, God in me. vai embora, porque eu tenho a vida de Deus em mim. And I'm conscious of the life of God E being eu estava released ali- when I speak in tongues and speak God's word. E conforme eu orava em línguas e eu declarava a palavra, eu começava a tomar consciência da vida de Deus sendo liberada em mim. When I got cold, E aí, when I got cold, when I became cold. Cold. The other sickness, like coughing and fever. quando eu fiquei gripado com uma gripe, I practiced. I have the life eu of God comecei a in me. declarar isso, eu tenho a vida de Deus em mim. And faith doesn't follow feeling. E a fé, ela não segue os sentidos. Faith follows the word of A God. fé segue a palavra de Deus. So I refused to bow down to the symptoms. Então, eu me recusava a me curvar para aqueles sintomas. And I declared God's E eu word and declarava prayed a in the palavra de Spirit. Deus e orava no Espírito. And I started to experience E eu divine healing being manifested. Comecei a sentir essa cura de Deus ser manifestada em mim. One time I went to Nigeria to attend a conference. Nigeria. Uma vez eu fui para a Nigéria para participar de uma conferência The food was very different. e a comida era muito diferente. So I had a precious Korean ramen. Korean ramen that E I aí had. eu Yeah, instant Korean ramen I E aí eu brought, so I peguei e had fui one. atrás de um macarrão instantâneo coreano. So I wanted to eat at night. E eu queria comer aquilo à noite. So the water was boiling, E eu deixei a água lá esquentando, and I poured the hot water to derramei the ramen. a água quente naquele macarrão instantâneo. But mistakenly, I just dropped it, and Mas it came to my Eu thigh. cometi um erro e eu deixei aquela água quente cair na minha perna, na minha panturrilha. First, I was very sad because my ramen is gone. Primeiramente, eu fiquei muito nervoso, porque eu tinha derramado todo o meu macarrão instantâneo. But secondly, Mas depois, it was so hot. estava muito I started to quente. see that it became burning and E red. eu comecei a ver que a minha perna estava queimando, começou a ficar vermelho and inflammation. e começou a ficar inflamado. But I know that it's not the right time to go to the hospital because it's very, circumstances is not good at the E time. eu sabia que não era um bom momento para ir no hospital, porque eu estava num outro país, as circunstâncias não eram apropriadas para isso. So I went to the restroom, Então eu fui ali no banheiro, poured the cold water, peguei uma água gelada, but also I put my hands over here. mas antes eu peguei a minha mão e coloquei na minha perna. And I remember the Holy Spirit in me is giving life. E eu me lembrei disso, o Espírito Santo em mim vai dar vida. And I started to pray in the E eu Spirit. comecei a orar em línguas. ali. And I command be healed. E eu falei, eu comando, seja sarado agora. I refuse to be sick. Eu me recuso a ficar doente. I command life. Eu comando vida. I kept praying in the E Spirit continuava and I orando em declared línguas the ali word of e God. declarando a palavra de Deus. And I declared to E myself, eu be declarei healed, be para mim healed. mesmo, seja curado, seja curado. And few minutes later, E alguns minutos depois, I realized that it became normal. eu percebi que a minha perna tinha ficado normal. Hallelujah. Aleluia. I have been practicing to my own Então, body eu tenho praticado isso com o meu próprio corpo and also to others. e também com os outros. It's the same principle É o mesmo princípio. that we can apply to our body, Nós podemos aplicar esse princípio para o nosso corpo and also we can apply to the e others. também nós podemos aplicar esse princípio para os outros. Amen. Amém? So I want to do very special way today. I want to do very special way to healing prayer. E eu quero fazer hoje de uma forma muito especial uma oração de cura. Any of you having any physical sickness and infirmity in your body right now? Yeah. Se você estiver sentindo qualquer tipo de dor, ou se você estiver enfrentando alguma enfermidade no seu corpo agora, levante a sua mão, por favor. Okay, I can see. And can you pray Ok, in posso the ver Spirit? todos vocês já oram em línguas? Okay. Can you all stand up? Vocês podem se levantar então, por favor?